Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, agora aqui em São Paulo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados a partir desse instante. Vinícius Pereira, farmacêutico, fundador e sócio-diretor da Eco Diagnóstica, e o Vinícius é conselheiro da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vinícius, bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos, amigos virtuais, de bancada virtual. E espero também poder ajudar um pouquinho na discussão da nossa pauta dessa tarde. Obrigado pelo convite também. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, foi preso hoje, bem cedo, em Atibaia, numa ação conjunta dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Fabrício Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de rachadinha, no qual funcionários do então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, devolviam parte do salário que recebiam lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Queiroz, que é policial militar aposentado, passou a ser investigado em 2018 pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o atual UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que identificou, na ocasião, uma série de movimentações financeiras suspeitas feitas por ele, o Queiroz. Ele foi apanhado hoje cedo pela Polícia Civil de São Paulo, numa casa que pertence ao Frederic Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. E a Polícia Civil indicou, de acordo com os relatos dos caseiros daquela propriedade, que o Fabrício Queiroz estava lá havia um ano. Então, Vinícius, sobre todo esse episódio aí ao longo da manhã. Ô Mauro, eu vou levar um pouco para o nosso lado da saúde, porque eu acho que esse episódio do Queiroz já estava demorando para acontecer, né? Estava muito mal contado. Eu não entendo, eu não sou uma pessoa boa para discutir política. Eu não gosto da política, vou ser bem sincero aqui. Como o programa é para falar, vamos falar. Eu sou muito assim de transparência. O nosso setor de saúde é um setor muito corrupto, né? Todo mundo aqui sabe, o pessoal do Ministério Público sabe. Todo dia aparece aí e continua. Infelizmente. Inclusive a CBDL faz um trabalho bacana de ética, né? Dentro disso aí. Então, eu sou da teoria que tem que no bom sentido, né? Ir para cima, tem que ver o que está acontecendo, que se prove, né? Ao contrário. Agora, infelizmente, a desorganização que, eu não sei se foi o professor que falou do governo Bolsonaro, a Júlia, desculpa, isso está tá refletindo na área de saúde, né? Que é um dos temas nossos aqui, que eu posso falar um pouco mais depois sobre das testagens. Nós trocamos de ministro 2 vezes em 30 dias, da saúde, né? Nós estamos numa pandemia, onde eu acho que os líderes deveriam aparecer, é a hora de mostrar a liderança, e realmente, no governo Bolsonaro, na minha opinião, a gente está tendo esse problema, tá? E até uma discussão entre amigos, né? De discussão de boteco, a gente fala aqui em Minas, sobre isso. O assunto agora é o seguinte: o Brasil não aderiu à iniciativa de países de todo o mundo para estabelecer um compromisso de não difundir desinformação em meio à pandemia. O documento foi assinado por 132 países e autoridades, aliados do governo Bolsonaro, como os Estados Unidos, Israel, Índia, Hungria e Japão, assinaram a declaração. E aqui na América do Sul, até a Venezuela assinou, e só o Brasil é que acabou ficando de fora. Questionado pela imprensa sobre tudo isso, o Itamaraty não esclareceu os motivos da decisão. Eu começo com você, então, Vinícius, sobre esse aspecto. O Brasil ficou de fora em relação a esse acordo de não difundir desinformação nesse momento de grave situação da pandemia de coronavírus pelo mundo. Mauro, é mais uma, né, assim, situação complicada, que hoje o fake news, né, vamos dizer nesse ponto, é uma arma muito poderosa, né, para quem manda. Então, assim, eu acho que nós temos que ter muita transparência. Eu acho que falta um pouco de transparência. Eu acho que todos os temas que a gente vai falar aqui hoje, no final de tudo,
eu acho que está faltando um pouco de transparência do governo, né? É um pouco complicado. Vinícius, vamos falar um pouquinho aqui sobre o baixo índice de testes de Covid-19. O Brasil faz tão poucos testes RT-PCR, que são os considerados ideais para diagnosticar a Covid-19, que o número de casos confirmados acaba sendo secundário para cientistas que analisam a evolução da pandemia no país. Segundo eles, é mais seguro considerar os índices de mortes e de ocupação de UTI para compreender se é momento exato de retomar serviços essenciais ou de decretar lockdown, por exemplo. E, segundo os especialistas, como o índice de testes do país é um dos menores do mundo, dizem eles, estamos cegos, no escuro, com números que não chegam nem perto da realidade. Faz sentido, né? Você acaba sendo secundário mesmo a fazer análise dos testes, não tem teste. É melhor considerar índice de mortes e ocupação de UTI. Ô, Mauro, isso aí é um ponto super importante pelo seguinte, desde o início, uma das premissas da OMS, né, como acho que foi a Adriana que falou, que tem vários especialistas, a primeira premissa foi testar, né, todo mundo para avaliar a tomada de decisão. O Brasil está passando por uma situação, e assim, eu vejo como cultural, tá, Mauro? Infelizmente, não é só Covid. O Brasil, ele não previne, ele prefere testar quando o cara está doente do que fazer a prevenção. Isso é fato, isso é cultural. Infelizmente, é um problema dos médicos também, tá? Não é só do governo. Aí eu estou envolvendo toda a sociedade. Os médicos não pedem testes, a grande maioria. Quem não tem filho que foi no médico, com uma virose, o médico simplesmente, não, é uma virose. Todo mundo já passou por isso várias vezes. Então, acho que isso está refletindo agora. Concordo também que a política pública no Brasil ela é muito ruim para a parte de saúde, todo mundo sabe disso. O SUS, teoricamente, ele é invejado pelo mundo, né? Mas só na teoria, infelizmente. Na prática, não funciona tão bem. Em relação aos testes, diretamente, o governo, eu comentei aqui antes de começar o programa, que o governo licitou já mais de 12 milhões de testes e eles não compraram ainda. Então, os estados também estão testando muito. Então, acho que essa culpa, entre aspas, não é só do governo federal. Eu acho que são de todos os governos, de todos os níveis, municipal, estadual e federal também. E, assim, é importante falar também, Mauro, que a gente estava discutindo antes, que existem vários tipos de teste de Covid, né? Então, não adianta fazer só o PCR. Porque ficou assim, hoje a mídia fala muito do PCR e do teste de sangue. A importância de se fazer os dois juntos nos tempos distintos, por exemplo, aqui de maneira bem leiga, para todo mundo entender. O PCR, ele funciona muito bem durante os primeiros dias, do primeiro ao 7º/8 dias. E depois você tem que fazer o sorológico, que é aquele IgG/IgM, que todo mundo já sabe, aquele do furinho do dedo, teste rápido, né? Que estão sendo feitos nos laboratórios, nas farmácias, drive-thru, ele tem que ser feito dentro do tempo certo. E a importância de se testar é para saber como é que a população está se situando. Não adianta fazer lockdown baseado só em morte. 55% dos pacientes são assintomáticos. E desses é muita gente, ou seja, para cada 2, um não tem sintoma. E essa pessoa, aí vem o problema da informação, que a gente estava falando de fake news, de informação trocada. Quantas vezes a OMS falou para tirar máscara, usa máscara. Põe máscara, usa máscara. A parte da cloroquina também, medicamento. O Trump, lá nos Estados Unidos, batendo forte aqui no Brasil. Realmente eu não entendo por que bateram tão forte assim na parte de medicamento, para simplesmente o Trump mandar toneladas de cloroquina e parar de usar lá. Então, assim, umas coisas são... Então, assim, isso tudo, esse tipo de informação, eu vejo, como profissional de saúde, que o maior problema da pandemia não é o vírus, é a informação. Essa situação do presidente Bolsonaro tem incentivado os seus seguidores a invadirem hospitais e filmarem as ofertas de leitos para o tratamento da Covid-19. Aqui em São Paulo, na semana passada retrasada, um grupo de deputados estaduais invadiu o hospital de campanha do AMB, enfim, eles fizeram lá filmagens. E ontem, lá em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, o deputado Capitão Alden, do PSL, invadiu um hospital de campanha lá também. Que relação a gente consegue fazer entre esses fatos e que
teria a ver com esse incentivo do presidente Bolsonaro, com as fake news que a gente já discutiu lá atrás, um pouquinho atrás aqui no programa. Com as fake news que desinformam sobre a doença, desinformam sobre a pandemia. Sim. Então, eu sou pessoalmente totalmente contra ideias, atos, atitudes extremistas. Entendeu? Até puxando um gancho do último tema, até a última eleição era contra o outro. Quem votou no partido atual, a maioria votou contra o outro partido. Então, assim, e agora, quem falou de golpe no passado está falando de golpe agora. Então, assim, e esse tipo de atitude desse pessoal, né, que é claramente do governo atual, assim, é um absurdo, sabe? É uma coisa assim, fora do normal. Nós estamos no meio da pandemia. Eu não consigo entender isso. No início da pandemia, em março, o ministro da Saúde falava uma coisa de manhã, assim, resumindo, fique em casa. À noite, vinha alguém do governo, vão sair. Como o professor falou também, sem máscara. Isso é uma coisa assim, eu fiquei assim, revoltado com o profissional da saúde, porque ninguém sabe da doença. A doença é uma doença nova. Ninguém sabe como que a doença ela se porta no ser humano. Já falaram de reinfecção, que não tem imunidade. Ninguém sabe ainda. Então, se ninguém sabe, qual que é a melhor coisa a fazer? Prudência. Eu acho que faltou isso aqui no Brasil. Dos países mais populosos, o Brasil ele se mostra com maior desorganização. E isso aí, como é que você invade um hospital de campanha? Você pode chegar lá e contaminar e levar isso para casa. Então, assim, desculpa a franqueza, Mauro, mas eu acho assim um absurdo. Um absurdo. A Roberta Nunes está no Facebook acompanhando a gente, pergunta a sua opinião sobre a proporção de testes que seria ideal, a mínima para a chamada reabertura das atividades. Então, Mauro, não existe uma resposta direta para qual que é a proporção. O importante é que tem que ser testado na hora certa. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que fica mais claro. Você tem uma empresa aí com 50 funcionários que está todo mundo em home office, ok? Você quer fazer uma testagem nesse pessoal para voltar para a empresa, para o site físico, vamos dizer assim, para a empresa, direto, sem sair do home office. Não adianta você fazer um teste de anticorpo. Não adianta. Por quê? Porque se essa pessoa, se um desses funcionários teve contato ontem, numa festa, num jantar, festa não, porque não está tendo, né? Mas em algum tipo de contato, e fizer o teste hoje, ele vai dar negativo. Essa pessoa vai para a empresa e contamina todo mundo dentro de 2, 3 dias. Então, assim, a proporção ela tem que ser feita no momento correto. Ainda não é o momento correto para a testagem de anticorpo. O momento agora é da testagem de SWAB, né, para detecção do vírus. Porque uma coisa que tem que ficar muito claro para a população, Mauro, é que a pessoa espirra hoje e quer fazer o teste à tarde. Isso não funciona. Entendeu? O vírus precisa ter todo um processo. O vírus precisa multiplicar, reproduzir, criar anticorpo para você fazer os testes. Então, a desinformação é assim, me ligam amigos, Vinícius, eu estou com febre, onde é que eu faço o teste? O pessoal acha que é automático, né? Então, assim, o que se sabe, e é fato, Mauro, é que faz muito pouco teste no Brasil, muito pouco. Assim, para te dar um número, para não deixar a resposta sem um número, deveria ser feito aí, no mínimo 20 vezes mais teste do que se faz. Por quê? Estimam-se, última pesquisa que eu vi num portal, que os infectologistas estimam que o Brasil tem 20 vezes mais casos positivos do que tem hoje. Isso numa doença sem ser uma epidemia, normalmente eles estimam a cada um caso positivo, 10 que deveriam ser positivos. Porque o Brasil ele faz muito pouca triagem, entendeu? Então o número seria esse. Deveria ser feito 20 vezes mais do que se faz hoje. Vinícius, 5 segundos. Olha, eu gostaria de deixar um recado aqui para o pessoal de casa aí. Tomar bastante cuidado com as informações que recebem, né, sobre as pandemias, as fake news, que eu acho que isso aí é o nosso grande problema, a informação ruim, né, a informação que chega de maneira muito ruim. Pessoal, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, até amanhã.